Olá pessoal, meu nome é Gal Sudan, eu sou artista plástica, pesquisadora, escritora e radialista. Eu primeiramente gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês através do projeto Nossa Ilha Cultural, que foi uma iniciativa do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, em parceria com a Pinacoteca Benedito Calixto em Santos e com o apoio da Secretaria Cultural de São Vicente, né, da Secretaria de Cultura de São Vicente. Esse evento é bastante importante porque com ele a gente pode compartilhar insights, compartilhar experiências práticas do que é viver de arte, do que é ter a arte na veia, que é o meu caso. Bom, meu nome é Gal Sudan e tenho uma curiosidade para contar a respeito do meu nome artístico, porque Sudan é o sobrenome da minha mãe. E Antão é o sobrenome do meu pai. E o meu pai sempre foi um grande incentivador do meu trabalho, da minha obra. Só que eu fiquei pensando, vou assinar Antão, não combina comigo, né? O pessoal vai falar, Antão, uma anta grande. Então eu acabei adotando o sobrenome da minha mãe, que eu achava mais estiloso, mais misterioso, Sudan, né? Tipo, Dali, Picasso, Miró, Sudan, olha que audácia. Enfim, e ele ficou muito bravo quando eu fiz isso, né? Eu comecei a assinar minhas telas como Sudan e ele ficou tão bravo que ele comprou tinta, comprou tela e começou a pintar. E não é que ele era um artista autodidata sensacional e o trabalho do meu pai me influenciou bastante, influenciou toda a minha carreira e toda a minha vida. Eu também recebi as influências em artes plásticas da arte cubista do Picasso, da arte abstrata de Miró, Kandinsky. Gosto particularmente muito das máscaras africanas. Vocês podem ver aqui, eu vou falar sobre essa série que eu tô fazendo sobre a pandemia, que tem muito a ver com máscaras africanas e tem um chamado aí, tem um pezinho lá. Mas o meu pai também me influenciou bastante, principalmente em relação ao uso das cores. Eu acho que talvez por ele não ter feito uma faculdade de artes ou se formado em algum curso, ele tinha uma liberdade total e absoluta para lidar com as cores e para abusar dos resultados que elas permitem, né? Então isso trazia para ele uma visão bem vívida e as telas que ele produzia eram, além de esteticamente muito agradáveis, pelo menos para mim, elas eram uma explosão de colorido. E isso eu acabei trazendo para o meu trabalho, essa explosão de cores que a arte do meu pai tinha, né? O nome dele era Edmilson, ele já é falecido, sinto muita saudade, mas enfim, lá do céu ele deve estar olhando e deve estar falando, ela ainda está assinando o Sudan. Mas eu gosto do trabalho que ela faz, porque pai sempre gosta, não tem jeito, né? Enfim, então, voltando um pouquinho para minha carreira, né? Eu me formei na Universidade Federal de Artes Plásticas, lá da Bahia, em Salvador, na UFBA, que era a segunda melhor faculdade de artes do Brasil. E isso aqui, quando eu decidi fazer artes mesmo, como eu sempre fui muito estudiosa, era tida como CDF na escola e tudo mais, meus pais ficaram preocupados, porque, claro, que dentro do cenário nacional, infelizmente o Brasil é um país que não valoriza tanto a cultura artística, né? Então a gente vê jogadores de futebol e outros vários exponentes de várias áreas ganhando bastante dinheiro. E o artista realmente, às vezes, ele precisa ter que morrer para o trabalho dele ser valorizado, né? Haja vista aí Van Gogh, passou a vida inteira, ficou louco, vendeu um quadro só para o próprio irmão, e aí, depois de morto, se tornou o sucesso que é. Mas enfim, eu espero não morrer para fazer sucesso. Tenho a minha trajetória hoje voltada para as artes plásticas, graças a Deus, mas nem sempre foi assim. Quando eu saí da faculdade, eu tive grande dificuldade de ganhar dinheiro e poder dizer que eu vivia de artes, né? Então, o que eu fiz, né? Na época, eu comecei a dar aula de educação artística, desenho geométrico, mas eu ganhava muito pouco, eu morava lá em Salvador e era bem complicado. Então, eu achei que eu tinha que corrigir meu currículo e fui fazer marketing, porque eu achava que marketing tinha bastante a ver com artes, né, por causa da criação, por causa do design, do desenvolvimento, e fui fazer Escola Superior de Propaganda e Marketing. Me formei em marketing, só que eu me apaixonei pela área de planejamento estratégico. Acabei nem dando muito foco na área de criação, que era o que eu achava que tinha a ver com artes, mas
a visão estética que a gente adquire em artes nunca mais acaba e passa para a vida toda. E me apaixonei por planejamento. Aí fui fazer outros cursos, fiz business na Fundação Dom Cabral, depois fiz MBA em varejo na USP. Já trabalhava como executiva de multinacional na época, já me sustentava com isso, ganhava bastante dinheiro, mas as artes nunca me abandonaram. Depois ainda fui fazer um pós-MBA nos Estados Unidos, na Universidade de Youngstown, e tinha a minha vida de executiva, sempre caminhando com as artes paralelamente, mas eu não podia dizer que eu vivia de artes, que artes eram a minha profissão. Eu nasci em Santos, em 73, não tenho vergonha de dizer a minha idade, mas viajei, morei em vários lugares, expus já em vários lugares, tenho trabalhos em Portugal, na Austrália, na Espanha, nos Estados Unidos, mas quando eu voltei para Santos, quando eu voltei para minha terra, né? Hoje eu moro aqui na Baixada, né? E adoro, amo essa cidade. Foi quando eu realmente ressignifiquei meu trabalho. E acabou surgindo uma demanda, um insight que eu tive que veio lá da Austrália, do outro lado do mundo. Essa cliente, ela estava querendo um quadro que tivesse fundo amarelo e que tivessem 2 anjos abstratos, meio desconstruídos, porque ela queria que representasse os filhos, mas não de uma forma muito direta, muito objetiva. E ela falou, Gal, ela já conhecia o meu trabalho, eu já tinha visto algumas exposições, falou, Gal, eu procuro isso em várias galerias e eu não consigo achar a obra dos meus sonhos, eu não consigo achar o trabalho que eu quero para minha sala, o trabalho que eu quero que representa a minha vida, a minha história. E aí surgiu um insight, eu fiz essa obra para ela amou o resultado e isso foi muito legal para mim, porque fez com que eu descobrisse. E aí, aliando também os insights de UX, né, da experiência do usuário que eu aprendi em marketing e outras estratégias de marketing, que realmente a arte, ela tem que estar voltada para o público, ela tem que servir o público. E normalmente o processo produtivo do artista é um processo muito individual, muito particular, onde a gente tem o nosso insight e aí, através de um insight muito pessoal, você começa a criar, produzir, de repente faz uma série como essa que eu fiz, né, que aborda a pandemia e como eu me sentia em relação a tudo isso. E aí você, depois de um tempo, porque você não é rápido para produzir várias coisas, enfim, você depende de muitos materiais, são materiais caros e tudo mais, você expõe, e às vezes também é complicado você conseguir espaços adequados para expor e tudo mais, nem sempre é fácil, e aí você expõe para um público que você não conhece, esperando que aquele público olhe, goste, se identifique e consuma sua arte. Então, realmente é um processo muito complicado e muito longo. E com o insight dessa demanda que veio da cliente da Austrália, eu acabei tendo um desejo e descobri qual era a minha verdadeira missão, qual era a minha verdadeira vocação. Eu quero colocar a arte a serviço do cliente. Então, eu acabei iniciando um movimento que eu chamo de arte sob demanda, e nesse movimento eu quero fazer uma disrupção no processo criativo do artista. Eu quero inverter, é o que eu faço hoje, né? Hoje eu trabalho com isso. Eu quero inverter esse processo. Por quê? Porque em vez da demanda partir de mim, de um desejo, de uma ideia que eu tive, eu quero consultar o cliente para saber o que ele quer, o que tem significado para ele, o que conta a história dele. E com isso, eu posso criar uma obra muito mais assertiva. Além do que, eu já sei que aquele quadro já está vendido. Então, isso, comercialmente falando, para o dia a dia do artista, também é muito mais seguro, muito mais confortável, né? E muito mais simples o modus operandi. E colocando a arte a serviço do público, o que eu faço através do projeto Arte Sob Demanda? Tem o meu Insta, Arte Sob Demanda, então por favor me sigam, vão lá, deem um like de vocês, lá tem toda a minha galeria de obras. Esse processo, eu tenho 3 metodologias, né? Eu criei 3 metodologias nesse movimento Arte Sob Demanda.
A primeira é quando o cliente tem um desejo, no caso essa cliente da Austrália, né, o nome dela é a Larissa, quando ela tem um desejo e ela me dá elementos que vão fazer com que eu construa aquela obra para ela ao longo do tempo. Enfim, eu posso criar e apresentar para ela. Eu crio um croquis, ela aprova e eu apresento um trabalho finalizado. E o bacana disso, que foi justamente essa hora, a hora que você entrega a obra. Porque quando você faz, é como se fosse um filho, né? Você gera, você cria aquilo. E quando você entrega, o mais legal é saber que aquela tela faz toda a diferença na vida da pessoa. Então é muito melhor do que você produzir uma série e aí de repente ser uma série de sucesso, serem todos os quadros vendidos, mas porque as pessoas gostaram, mas não tem uma identificação, né, com a vida delas. E o Arte Sob Demanda, ele traz isso. Eu já peguei missões completamente malucas. Por exemplo, a última tela que eu mandei para Minas agora na semana passada, a cliente queria objetos, elementos super diferentes, tudo misturado dentro de um quadro. O que ela queria? Ela é mineira, mas morava em Brasília. Então ela queria que tivesse Brasília, Belo Horizonte, Harley Davidson, que é um hobby para ela, que ela ama. Ela queria que tivesse também pandeiro, violão, porque ela é música e toca, um pedaço da partitura do Lu Santos, de uma música específica, e cerveja. Imagina isso, tudo na mesma composição. Então, essa composição que eu vou mostrar para vocês é o resultado do trabalho da Amanda, que eu mandei na semana passada. Fiz o croquis, ela aprovou e depois eu coloquei aquilo na tela. E ela ficou completamente encantada. Então é isso que eu quero despertar nas pessoas através da minha obra, que elas se identifiquem, que aquela obra conte a história dela. Então isso faz toda a diferença e tem um significado todo especial, não só para o cliente que vai receber aquele quadro ou aquela escultura, como para mim, que estou produzindo aquela obra. Então isso é super gratificante. E outras demandas mais, uma cliente que gostava da Bahia, quer dizer, na verdade não é que ela não gostava, ela tinha nascido na Bahia, morava em São Paulo e morria de saudade de Salvador. Então ela me pediu que trouxesse uma tela com elementos de Salvador, eu fiz essa tela para ela, vou mostrar aqui para vocês. E várias outras, ou como um médico aqui de Santos que queria que fossem retratados os elementos da Baixada Santista. Então essa tela do Arte Sob Demanda é a tela que foi feita para o Dr. Marcelo e que conta um pouquinho do que ele queria, das raízes da terra dele, e eu até me identifico bastante porque são as raízes da minha terra também. E por aí vai. Então, o Arte Sob Demanda dá essa possibilidade. Essa é a primeira metodologia. Quando o cliente me dá os elementos, eu crio uma composição livre, ele aprova e eu produzo. A outra metodologia é quando o cliente tem uma inclinação artística, mas ele não sabe técnica, não domina. Então, às vezes, não sabe como colocar isso no quadro. Aí, dessa forma, o que eu faço? Eu posso fazer uma cocriação a 4 mãos, meter a mão na massa junto com o cliente e ajudar ela a produzir, ou ele a produzir aquela peça que ele quer, ou ela mesma pode produzir e aí eu sirvo como um tutorial, como uma professora, que vou dar os caminhos e as técnicas pela qual ela vai chegar no resultado final. E a terceira metodologia do Arte Sob Demanda é uma que eu particularmente adoro, é quando eu trabalho para criança. E eu produzo oficinas de arte, tanto em eventos particulares, quanto num aniversário, não importa. Isso pode ser contratado e a gente produz arte junto com as crianças. Isso serve para desenvolver todo o aspecto criativo, mas não só a questão da coordenação motor e as habilidades, né, da criança, como também a perspectiva dela inovar, criar e trazer soluções novas. Então, através desse trabalho artístico, a gente estimula que ela pense fora da caixinha, e isso vai facilitar com que a vida dela no futuro, ela consiga resolver problemas complexos de uma forma muito mais simples, pensando um pouco além daquilo que ela vê, porque o artista é justamente isso, ele vê além do que os outros veem, ele capta o que uma máquina fotográfica não capta, ele coloca cores aonde a natureza ainda não pintou aquelas cores, então ele transforma, ele distorce uma realidade e enxerga aquela realidade com os olhos do coração. Foi isso que eu fiz nessa série
que chama As Caras do Homem, a Pandemia. Então, nela, o que eu trago? Eu trago várias telas, que eu vou falar para vocês aqui rapidinho, porque o meu tempo aqui é limitado, mas eu trago telas com olhos temerosos, as pessoas enclausuradas dentro de casa, com medo dessa pandemia, aquela última tela ali, um olhar meio medroso, enfim. E nessa escultura também, essa escultura é muito interessante, eu vou falar pra vocês como eu fiz. Eu chamo ela de cabeça oca, justamente porque eu coloquei um buraco aqui nela. E ela eu chamo de cabeça oca porque é a galera que não quer usar máscara, que sai na rua, que não tá nem aí com os outros e que não se preocupa. Então, aqui, esta é a minha visão da pandemia. Essa última tela aqui, eu penso no sol, né? E o quanto a gente precisa de sol. Então, independente de nós estarmos, né, fechados, sempre tem uma janelinha que bate sol, ainda que você não tenha um quintal como eu tenho o privilégio de ter aqui, mas o sol é muito importante, porque o sol é vida, o sol é reprodução 100% absoluta das cores. Então, a gente precisa disso, o sol é energia, né? Enfim, então, essa é uma parte da série, tem aqui também uma outra tela, deixa eu virar aqui, não sei se dá pra ver, que eu brinco nessa tela com aquele ditado que fala que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Por que não inverter esse ditado, né? E atrás de uma grande mulher ter um homem também. E os homens, infelizmente, nessa pandemia, acabam estando um pouquinho atrás das mulheres e tá sendo realmente um tempo muito difícil, né? Onde as pessoas estão traumatizadas, onde as pessoas estão preocupadas, algumas doentes, algumas perderam pessoas muito queridas, né? Então, é um tempo temerário que a gente está vivendo. E o que eu quero deixar de dica para vocês? A arte, ela consegue deslocar a gente e ajudar a gente a passar por essas fases, né? Então, quando eu coloco isso, quando eu tiro de dentro de mim sentimentos, angústias, olhares medrosos, preocupação sobre o futuro, e eu coloco isso na tela com cor, enfim, a minha forma de expressão são as artes plásticas, mas se você dança, você pode dançar, se você canta, cante, você pode rabiscar, você pode escrever um poema, fazer uma redação, não importa, qualquer forma de arte vale a pena. Então você pode colocar isso para fora, se expressar e usar a arte como terapia também, por que não? A arte pode ser terapêutica sim. E para finalizar, eu queria falar para vocês uma outra coisa também legal, que é um outro projeto que eu tenho e eu quero dividir com vocês, todos de Santos e de São Vicente, da Baixada Santista como um todo, o projeto Minuto da Arte, que eu também sou radialista e eu tenho um projeto que chama Minuto da Arte na Rádio Litoral FM, na RTL FM Santos 91.7. E nesse programa eu uso normalmente 2, 3 minutos por dia, ele passa em 2 edições, às 10 da manhã e às 22 horas, eu abordo vários temas de arte. Na verdade, eu quero colocar doses de arte na vida das pessoas, para elas irem adquirindo mais uma cultura artística. Isso também é legal até para as próprias crianças, porque nessa semana, quando foi ontem, eu passei um episódio que falava sobre uma lenda de São Vicente, o monstro de São Vicente, o Ipupiara. E aí depois eu recebi um comentário que isso é matéria do 6º ano da escola. Então a professora falou, olha, legal, eu vou mostrar o teu vídeo para os meus alunos, com certeza eles vão se interessar porque é um tema bem bacana. Então é legal. E também recebi essa semana uma outra pessoa, que eu acredito que seja criança, que falou, olha, eu tô na escola aprendendo sobre a Semana de Arte Moderna, por que você não fala sobre a Semana de Arte Moderna? Então eu vou falando. Na semana que vem, a semana inteira eu vou falar uma série sobre a arte egípcia. Essa semana eu tô terminando a arte urbana da Baixada Santista. Também já falei sobre as esculturas da Baixada Santista, enfim. Já falei sobre a psicologia das cores e vocês também podem sugerir temas, então me escrevam, tá? Vocês podem me escrever no galsudan@artesobdemanda.com.br, entrar nas redes sociais da Rádio Litoral também, deixar os seus comentários, eu sempre tô postando o Minuto da Arte, então lá tem vários episódios, tem falando sobre a Mona Lisa, tem falando sobre várias coisas, eu também vou falar sobre a arte de Barcelona, enfim,
deem sugestão, porque é muito legal, e aí eu trago esse conteúdo para vocês. Bom, eu falei para vocês que eu era artista plástica, pesquisadora, radialista, eu também sou escritora. Eu escrevi um livro infantil, né, que é um conto, que tem uma pegada de sustentabilidade, enfim, conta a história de uma tartaruga, e eu tô trazendo, óbvio, né, eu sou artista plástica, imagina, eu escrever um livro infantil e dar as ilustrações para outra pessoa fazer, então eu tô fazendo também. Então eu tô fazendo aqui algumas ilustrações em aquarela, que contam a história da tartaruguinha, né, que viajou o mundo inteiro. Na verdade, ela gostava muito de viajar, viajou ao Brasil, e aí foi passando os anos, porque a tartaruga é um animal que vive bastante, né? E aí ela ficou vendo toda a destruição que os homens estão fazendo com o planeta. E aí depois que ela viveu quase 100 anos e viu tudo isso, ela resolve construir uma máquina do tempo para voltar no tempo e tentar avisar as crianças daquela destruição, para que as crianças evitem aquilo. Então, aí se vocês quiserem, depois quando o livro estiver publicado, vocês ficam sabendo o final. Olha, como eu prometi para vocês que eu ia falar também sobre algumas técnicas, então eu vou mostrar alguns materiais que eu tenho aqui. Ó, eu faço técnica de pastel sobre papel, grafite, carvão, são vários materiais, né? Acrílico, aquarela, aqui pastilha de aquarela, e também tem essa caixa que eu sou apaixonada, que é de lápis aquarela da Carandache, que eu amo essa caixa. A escultura, que essa é uma escultura que a gente chama escultura de subtração. Então, falando rapidinho um pouquinho sobre técnicas de escultura, a gente tem duas técnicas de escultura: a técnica de adição e a técnica de subtração. O que é a técnica de adição? Quando você trabalha com uma massa, por exemplo, argila, então você consegue ir adicionando elementos. Eu vou apresentar aqui uma peça que foi feita sobre a técnica de adição, que é uma escultura que eu fiz sob encomenda, e depois eu tirei o molde e fiz ela em resina, tá aí pra vocês, tô mostrando. E essa aqui, que é o cabeça oca, é uma escultura de subtração. Por quê? Porque eu peguei um bloco, nesse caso aqui foi um bloco de gesso, e através destes instrumentos, que é o formão e as estecas, você vai batendo e ó, no bloco, e vai desbastando esse bloco até você descortinar a imagem que tá ali escondida, como Michelangelo fez, né? E depois ele olhou a pedra e falou parla, porque era tão perfeita, né? Que até ela poderia falar aquela obra. Então, pessoal, é isso. Falei pra vocês aqui um pouco sobre a minha trajetória como artista plástica. Falei também sobre essa série que eu tô fazendo para uma exposição sobre a pandemia, sobre o Minuto da Arte na rádio. Então me acompanhem às 10 da manhã e às 10 da noite na Rádio Litoral FM 91.7, de segunda a sexta-feira. O Arte Sob Demanda, que é um projeto que, se você quiser produzir, contar a sua história, você pode entrar em contato, dar os seus elementos, e aí o céu é o limite. Só saiba que eu vou usar muita cor para contar a história na parede da sua casa. E era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu vou deixar aqui com vocês as minhas redes sociais. O meu Instagram é Arte Sob Demanda, o meu Facebook é Arte Sob Demanda Gal Sudan. O meu site é www.artesobdemanda.com.br, e agradeço mais uma vez a oportunidade do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente pelo convite, da Pinacoteca Benedito Calixto de Santos, e quero dar uma boa tarde para vocês, e que vocês curtam bastante e que possam passar por essa fase da pandemia com mais arte, com mais serenidade, com mais amor, tá bom? Fiquem com Deus. Namastê!